Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Primeiro, gente, o Corinthians fez 2 treinos, tá? Para enfrentar o Fortaleza, sob o comando de Mano Menezes. Domingo, né, que foi após o clássico contra o São Paulo, e hoje pela manhã. Uma coisa que me surpreendeu é que eu fiquei muito preocupado com o desempenho do Renato Augusto contra o São Paulo. Às vezes é loucura da minha cabeça, eu achei ele um pouco desanimado, meio displicente em campo quando ele entrou. Total. E eu fiquei meio preocupado com aquilo, fui perguntar para as fontes, elas já me falaram, sabe, não tem nada, o ambiente está maravilhoso, o Renato se dá bem com o Mano, o ambiente com a mudança de Lucha para Mano mudou muito, então o clima está bem legal, inclusive há muita confiança dos atletas na classificação, coisa que não tinha, né, com o Luxemburgo. Então não tem nada. E aí uma fonte me passou, uma segunda fonte, que o Renato Augusto foi o destaque do treino de domingo, né? Ele joga um pouco ali, alguns minutos contra o São Paulo no sábado no Morumbi, mas ele se destaca no treino de domingo. Eu não sei se esse destaque é por conta do posicionamento do Renato Augusto, viu, Kempis? Porque tem uma coisa que eu falo aqui no canal, que eu já estou desde o início do canal batendo nessa tecla, e eu já culpei até um monte de treinador pelas lesões do Renato Augusto. Os caras, o Vitor Pereira, por exemplo, era 4-3-3. O Renato era o cara da esquerda aqui na primeira linha de 3. Era como se fosse um volante. Aí jogava o primeiro volantão aqui, um outro meio aqui do lado, o Juliano, e o Renato aqui. Aí o Renato tinha que ficar lá marcando lateral, ajudando, fazendo cobertura, e até com o Lázaro, que ele jogou nessa função também, ele se lesionou ali. E para mim o Renato não tem outra opção. Com o Luxemburgo era 4-1-4-1, com o Renato jogando por dentro na linha de 4 aqui do lado esquerdo. Muito distante do gol também, eu não gosto. E para mim eu acho que ele não tem hoje mais físico para isso. A gente tem que encarar a realidade. Então talvez ele tenha se destacado, né? Depois o Kempis vai trazer as informações do Fortaleza, mas vamos pelo Coringão primeiro. Talvez ele tenha se destacado porque jogou no 4-2-3-1, porque no clássico o Corinthians jogou no 4-2-3-1 com o Juliano fazendo essa função. Talvez o Mano já querendo entrosar o time no 4-2-3-1 e colocou o Juliano, que tem uma característica parecida. E também, já completando, quando o Rojas é relacionado, eu fui lá perguntar para as fontes se ele tinha treinado. Chegou a treinar no time titular, não estou dizendo que vai ser titular, porque foi testado no reserva e no titular, então não dá para ter uma noção agora se vai ser titular ou não, mas me falaram que ele treinou bem. Ô Kempis, como é que você vê esse Corinthians? Vou dar um provável Corinthians já para você. Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Michael e Moscardo, Rojas na direita ou outro jogador ali, Romero, enfim, Mosquito, a gente não sabe quem ele pode colocar ali. Renato Augusto centralizado, tá? O Renato Augusto jogando centralizado, o Wesley na esquerda e o Yuri Alberto jogando aí, eu vou até deixar colocando, né, na tela aí, ó, Kempis, mais ou menos Você esse não time. acha você não acha que ele vai botar o Fausto Vera no lugar do Rojas, não? Você não acha que ele vai com 3 volantes, não? Então, essa é uma segunda opção, né? Que eu até falei pro torcedor aqui que eu ia dar 2 opções de escalação. Essa seria uma dessas, viu, Kempis? Que seria tirar o Rojas, né, dessa função aqui, né? O Fausto Vera, que não foi aproveitado, né, pelo Mano, O né? Luxemburgo. Pelo Luxemburgo, e não foi aproveitado pelo Mano também no clássico contra o São Paulo, né? E talvez jogar
num losango, num 4-4-2 losango. Pode ser essa formação também. Se jogar com o Fausto, vai mudar o esquema que ele não utilizou contra o São Paulo, viu, o Kempis? Isso. Se Porque ele ele, é se ele, acostumado lá se no ele Inter, optar os 3 volantes, né? lá no Inter, geralmente ele jogava no 4-4-2, o Maurício de um lado, com o alemão às vezes do outro. Então, assim, é tipo. E detalhe, o lado esquerdo do Corinthians sofreu com Fortaleza, com o Luxemburgo pelo brasileiro e também na Sul-Americana. E é um lado esquerdo que eu acho um pouco fragilizado, não sei, devido ao Fábio Santos. E assim, a sensação é que ele poderia, o estilo humano de ser, de colocar um jogador mais, um outro volante para dar uma cobertura ali. O Marinho não joga, o Marinho é o único desfalque do Fortaleza, ele está machucado, está com problema no joelho, então é possível que ele colocou o Pikachu ou o Machuca, que é um argentino que jogou muito bem contra o Grêmio no sábado passado, ele é muito bom, ele era titular, mas ele se machucou justamente contra o Inter, e aí voltou aos poucos, então pode ser um desses jogadores, mas o Pikachu também foi bem, foi o autor do gol em cima do Corinthians, pelo lado esquerdo, quando era o Matheus Bidu, então assim, é claro, de longe, vendo aqui, não deu para ver o treino, mas se você pegou essas informações, eu fico com essa sensação que ele pode usar um 4-4-2, que ele utilizava esse estilo de jogo. Você vai enfrentar um adversário que tem um potencial, que joga num 4-3-3 claríssimo. O Fortaleza joga com uma linha de 4, com 2 volantes, um meia na frente e 3 atacantes insinuantes, com velocidade, tanto pelo lado direito como do lado esquerdo, e um centroavante típico matador, que sabe jogar de costas, sabe jogar de frente, finaliza com o pé direito, finaliza com o pé esquerdo e sabe cabecear. Então, assim, a sensação que dá é que pelo menos assim, eu imaginei, a gente conversando aqui com outras pessoas aqui, a gente achava que o Mano, pelo menos que o Mano pode jogar num 4-4-2, colocando 3 volantes. Porém, é óbvio, ele pode surpreender e deixar o Fortaleza também preocupado. Pô, se ele vai no 4-4-2, coloca o Rojas e o Renato Augusto e deixa o Wesley lá na esquerda com o Yuri Alberto, é óbvio que ele pode deixar o Fortaleza preocupado e atacar. E um detalhe, Sami, o pessoal que está ligado aqui, o Fortaleza ganhou de 1-0 em cima do Libertad, lá no Paraguai, e todo mundo já dava certo como Fortaleza classificado aqui no jogo contra o Libertad. Só que o Libertad mudou completamente os jogos, ele fez uma mudança drástica, o treinador, e colocou 4 jogadores na frente. O Vojvoda, inclusive, reconhece isso, que o primeiro tempo do Libertad aqui, com o Castelão, mais de 50 mil pessoas, Samir, ele engoliu o Fortaleza o primeiro tempo. Ele poderia ter feito 1-0, 2-0, 3-0, ele poderia ter feito o jogo da vida do Libertad. Não conseguiu fazer. No segundo tempo, no intervalo, o Vojvoda ajeita o time, corrige todo o posicionamento, equilibra a partida, e obviamente o Libertad também sentiu um cansaço, porque jogou com muita intensidade, e aí o Fortaleza foi para cima, e no finalzinho, praticamente no último lance da partida, o Marinho fez o gol de falta, e aí por isso o Fortaleza empatou. Mas por isso que eu penso que ele pode jogar um pouco mais comedido, o Mano Menezes, pelo estilo de um 4-4-2, por sinal o Corinthians acaba de chegar, chegou há 10 minutinhos agora aqui no hotel, eu ia até para lá, mas como você tinha pedido e eu tinha também outras coisas para fazer, eu não fui lá para recepcionar como no jogo passado pelo Brasileiro. O Corinthians acabou de chegar, está no Hotel Gran Marquise aqui na Beira-Mar. Deixa o likezão aqui que é muito importante. Quando o Duílio Monteiro Alves, na coletiva, manda aquela direta, né? Não é nem direta pro Augusto Melo, ele fala que tem candidato fazendo política, fazendo propostas no mercado, aquela coisa toda, fica injuriado. Enfim, eu concordei com algumas coisas, discordei de outras. Em relação a isso, não vou entrar nem nesse mérito. Eu, fofoqueirinho como sempre, porque o jornalista é um fofoqueirinho. Na verdade, eu sou jornalista, vocês são fofoqueirinhos. E fica, Samir, vê isso pra nós. Samir, vê isso pra nós. Um bando de fofoqueiros. Não dá pra esperar? Hein? Enfim. E eu já fui lá querer saber quem era esse jogador, né, velho? Quem eram esses jogadores? E um deles me cravaram dentro do Corinthians, tá? Que eles, né, alegam que ficaram sabendo que o Augusto teria feito uma proposta para o Bruno Henrique. Essa proposta seria surreal, uma proposta muito alta, tá?
Antes que o Augusto fale alguma coisa, né? Calma, Augusto. Augusto bastante agressivo, né, nas redes sociais. Calma, calma. Eu sou do bem, né? Eu falei com a turma do Augusto, né? Até porque é assim que age o jornalista. Ele ouve os dois lados, porque eu tô vendo aí que realmente há uma polêmica, tá? E aí, a turma do lado do Augusto, as fontes que eu tenho, me responderam o seguinte: olha só, em relação a isso tudo, tá? Eu perguntei, o Augusto fez alguma proposta para o Bruno Henrique? E a resposta foi: fala, Samir, como fazer proposta a alguém antes da eleição? Não existe proposta a ninguém antes de ganhar a eleição. O que existe é um monte de empresário que entra em contato para oferecer jogador e depois diz que foi procurado com proposta desse, daquele clube para fazer leilão, tá? Eles falaram aqui que o Duílio já tinha dado a letra na coletiva, né, que estão tentando fazer uma narrativa que não existe, né, para prejudicar aí o Augusto, tá? E alegando que se, por exemplo, tiver alguma eliminação, já vai ter a quem culpar nesse caso, tá? Então, eu tive esse trabalho todo por quê? Porque eu já estou há 18 anos nessa brincadeira. 18 anos nessa brincadeira. E você quer me deixar louco, algum lado ficar achando que a gente está puxando, né? Enfim, a sardinha para algum lado aí, tá? Eu não faço isso. Eu vou lá, apuro, ouço outro lado, coloco e tento falar o menos possível de política no ano de eleição, tá? Essa é a verdade. Então eu tô deixando a polêmica para vocês. Coloquei o lado que eu apurei dentro do Corinthians, que eles alegam que é o Bruno Henrique, um desses jogadores, e apurei o lado agora do Augusto, tá? Negando toda essa situação. E aí você, torcedor corintiano, discerne aí, velho, entendeu?